Meus amigos, vamos para a parte 2 da nossa aula sobre o artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. É uma aula um pouco maior, por isso a gente dividiu, justamente para poder não ficar cansativo e os senhores conseguirem absorver o melhor conteúdo aí possível para marcar o X no lugar certo. Então, olha só, nós falamos na primeira parte do bloco sobre a eficácia, a vigência, as cláusulas pétreas do artigo 5º, ele todo é uma cláusula pétrea, né, previsto no artigo 60 da Constituição. Então, nós entendemos essa ideia fundamental, a abrangência, a proteção, a quem se destina os direitos e garantias fundamentais, os casos de exclusão, as possíveis diferenciações de tratamento previsto na Constituição, que não tem um tom de discriminação, mas sim uma pegada de separar direitos entre quem está no território nacional. Então, nós entendemos isso. E agora, nós vamos entrar efetivamente no artigo 5º, claro que pincelando, eu não vejo, assim, sentido de passar todos os incisos, vocês não têm necessidade nem, assim, uma urgência em memorizar esses incisos, mas sim aprender a aplicar os remédios constitucionais nos casos de direitos retirados. Então, essa é a visão e o direcionamento dessa aula do artigo 5º, que é importantíssimo para a sua prova. Mas isso não espanta, obviamente, a leitura do artigo por você, entender, vai ficar aqui o PDF com o artigo, com os nossos slides, e você pode papirar, tirar dúvidas, mandar para a gente aqui nos comentários dessa aula as suas dúvidas, e nós vamos caminhando nesse sentido aí, ok? Então, olha só. Existe, professor, diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos? Não tem uma diferença no quesito conteúdo. Os dois visam proteger o ser humano enquanto pessoa. Eu só tenho alguns pontos diferentes, mas a essência deles é a mesma. Olha só, os direitos fundamentais, eles são positivados em uma Constituição e reconhecidos em ambiente interno do Estado, previsto na sua Carta Maior, que no caso é a nossa Constituição. O que é esse termo positivado? Passado a termo. Aqui, ó, a Constituição, imagina que aqui é um papel, o texto da Constituição Federal de 88, e aqui todos os artigos, incisos, alíneas, parágrafos, tudo da nossa Constituição. Isso aqui é o positivar, é trazer a termo, é passar por escrito e validar esse documento. Então, nossa CF, ela é positivada, é aceita, escrita, promulgada, tranquilo? Já os direitos humanos, eles vêm mais oriundos de normas internacionais e são reconhecidos em caráter internacional, ou seja, eu vou te dar o exemplo mais claro. Eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um caráter global, escrita também, obviamente, é um caráter global, e aí eu emprego aqui na minha Constituição a impressão digital da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ela tem um caráter internacional, ela não fala especificamente de regras internas. Está aí a diferença básica entre os direitos e garantias fundamentais e os direitos humanos, mas se você for ver, é tudo a mesma coisa com o mesmo objetivo. Então, olha só, o que está escrito aqui no artigo 5º da nossa Constituição, caput? Sabe o que é caput? Cabeça, início do artigo 5º. Olha só. Todos são iguais perante a lei. Eu discrimino alguém aqui, meus amigos? Não. Todos são iguais perante a lei. Todos, sem distinção de qualquer natureza. Se for ser humano, é igual. Então, eu já começo aqui. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Professor, então o estrangeiro de passagem ele pode ser morto, não tem direito a nada, não. Lembra que eu falei para você da abrangência, que ele sai daquela capacidade de romper a bolha, da eficácia, eu atinjo outras pessoas, eu atinjo o estrangeiro não residente, eu atinjo a apátrida e eu atinjo as pessoas não naturais, no caso as pessoas jurídicas, beleza. Essas pessoas também são alvo, são foco da proteção do artigo 5º. Mas como é um texto que visa proteger o seu cidadão, ele trouxe esse texto escrito. Mas já há entendimento, obviamente, que nós também protegemos pela abrangência, por extrapolar essa bolha, os estrangeiros que não são residentes aqui de passagem, os apátridas e as pessoas jurídicas, beleza? Então, olha só, onde eu encontro, sargento, os direitos elencados, escritos, positivados? Eu vou do inciso 1 ao inciso 67, aqui da minha artigo 5º da minha Constituição, legal? Então, olha só, qual que é a natureza?
declaratória. Aqui são expressos de maneira exemplificativa os direitos fundamentais que a Constituição de 88 previu, com o intuito de fomentar o mínimo necessário para que o cidadão brasileiro possa viver, ok? Então, lembra, os direitos fundamentais elencados no artigo 5º da nossa Constituição, vão do inciso 1 ao 67 do artigo 5º, e aqui eu tenho uma natureza de declarar num rol exemplificativo quais são as condições mínimas de sobrevivência no nosso país. Tranquilo? Olha só, vamos lá. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Já lemos o caput. E aí eu venho falar das garantias fundamentais, olha só, que vão do inciso 68 ao 73. E é aqui que eu quero ganhar mais tempo com os senhores. Porque, igual eu falei anteriormente, eu não acho que vale a pena nós decorarmos tudo isso aqui, não tem sentido. A não ser que você tenha uma memória fotográfica, e é a minoria. Mas, para nós que somos medianos, não acredito que vale a pena você decorar, perder tempo decorando todos os incisos. Se você souber aplicar os direitos e garantias fundamentais, as garantias fundamentais dentro dos direitos, nós vamos matar essa prova de maneira tranquilinha, beleza? Então, olha só, o que é ou o que são as garantias? São aquelas formas garantidoras do seu direito. Qual que é a natureza dela? Assecuratória. Lembra do desenho? Do rapazinho que declara os direitos, minha princesa, minha rainha, e da menininha que vai lá, eu sou isso tudo seu, então garante aqui casando comigo. Essa é a visão, entendeu? Ela vai, através da união do casamento, garante os direitos que esse camarada aqui elencou e declarou para ela, legal? Então, o direito declara e a garantia assegura. Aqui estão expressas as garantias dos direitos, ou seja, os instrumentos legais que visam garantir o cumprimento dos direitos fundamentais, ou seja, os remédios constitucionais, caso haja quebra dos direitos por parte do Estado, eficácia vertical, pessoa, lembra do exemplo que eu dei para vocês? Opa, está aqui muito embaixo, rapazinho aqui, de óculos, que tem o seu direito retirado pelo Estado malvadão, aqui, Então, a eficácia vertical. Ou entre os particulares, não gostei desse produto que eu comprei da loja lá, era um tênis, veio um chinelo, e eu quero o meu direito do consumidor numa eficácia horizontal. Lembrando que aqui é uma pessoa física e aqui é uma pessoa de natureza jurídica, beleza? Que é uma jurídica. Tranquilo? Então, beleza. Então, nós entendemos isso aí. Então, os remédios constitucionais, eles visam garantir e assegurar a retomada desse meu direito que foi retirado. Quais são os nossos remédios constitucionais? Nós temos o habeas corpus, que ele fala da liberdade de locomoção. Lembra do inciso 15 do artigo 5º? Se porventura, vamos ver se eu sou bom de desenho, eu tenho o meu direito de liberdade retirado, de maneira arbitrária, o habeas corpus vem e abre esse cadeado para poder me libertar. Tranquilo? Então, olha só, aqui é a figura do habeas corpus. Qual outro remédio constitucional que eu tenho, sargento? Mandado de segurança. O que é isso aqui? Nós vamos ler a definição. Mas é para restabelecer aquele direito líquido e certo que não é amparado por habeas corpus e nem por habeas data. Beleza? Então, essa é a figura do mandado de segurança. Olha o exemplo do rapazinho de óculos aqui. Ele teve o direito dele retirado por parte do Estado de acessar o curso de formação de soldado da Polícia Militar, alegando dificuldade na acuidade visual. O que ele vai impetrar? É um direito líquido e certo dele acessar o curso? Sim. Ele cumpriu todas as etapas? Sim. Ele consegue comprovar que o que ele tem, a limitação visual dele, não é impeditivo para que ele se torne um soldado da Polícia Militar? Sim. Mas esse direito, ele é amparado pelo habeas corpus? Não, ele não está preso. É amparado pelo habeas data? Não, ele não teve, não foi a ele negado o direito de acesso à documentação, aliás, ele soube, através da publicação no Diário Oficial, que ele foi eliminado e considerado inapto desse concurso. Então, ele não teve um acesso à informação inerente à pessoa dele negada. Então, qual que é o remédio constitucional, sargento, que eu vou impetrar aqui? O mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por quem? Por habeas corpus ou habeas data. Então, ele põe o mandado de segurança. Se o juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entender que esse pedido dele é coerente, o que o juiz vai fazer através do mandado de segurança dele?
colocar uma liminar judicial para que essa liminar torne suspensa, é um efeito suspensivo a decisão da Polícia Militar para que ele consiga ingressar no curso de formação. Aí, o que vai acontecer depois é o desdobramento da justiça. Mas é só para materializar a figura do mandado de segurança para os senhores aqui. Tranquilo? E o mandado de injunção? E eu ainda tenho aqui que ficou faltando, que é a ação popular. E eu vou falar para vocês aqui agora. Mas o mandado de injunção, para mim, é o remédio dos remédios, e eu vou explicar isso para os senhores. Por quê, sargento? O mandado de injunção eu vou eliminando. Ó, peraí, esse caso aqui, ele cabe habeas corpus? Não. Esse caso, ele cabe mandado de segurança também? Não. Esse caso, cabe habeas data? Não. Ele cabe uma ação popular? Não. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mandado de injunção. É quando houver falta de norma regulamentadora. Ó, eu tenho um direito, mas não existe uma norma que regulamenta esse meu direito. Então, por essa razão, eu vou ficar sem esse direito de forma nenhuma. Eu entro com mandado de injunção, que é justamente o remédio. Para mim, o remédio dos remédios é aquele que vai sanar qualquer falta de norma regulamentadora. Pode trabalhar até por semelhança. Eu vou pegar um caso parelho e vou aplicar aqui até que haja uma norma que regulamente esse meu direito. Vou te dar o exemplo do direito de greve. À exceção dos militares, nós não temos direito à greve. Lá no artigo 37 da Constituição, eu falo que o servidor público civil tem direito à greve. Só que não há uma norma regulamentadora que fala como essa greve vai funcionar, quanto tempo de greve, mínimo efetivo trabalhando para não comprometer serviços de urgência, como saúde, socorro, enfim. Mas eu tenho direito de greve. Mas por que eu não tenho uma norma que regulamente a greve do servidor público civil? Esse servidor vai ser privado do direito dele de greve? Não. O que eu posso fazer? Entro com mandado de injunção e eu posso até fazer uma equiparação. Eu pego um caso, uma jurisprudência, um caso que já aconteceu e eu aplico nesse meu caso até que eu tenha uma norma regulamentadora. O que eu tenho? Tem até um exemplo disso. Os servidores públicos em Brasília queriam fazer uma greve, não tinham uma norma regulamentadora para falar como se dá essa greve deles. O Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, pegou o exemplo da greve da iniciativa privada e aplicou na greve do servidor público civil para que esse direito de greve dele não fosse retirado, e isso surgiu através do mandado de injunção. Tranquilo? Essa é a ideia do mandado de injunção. E a ação popular é uma ação coletiva, abaixo-assinado, enfim, que visa proteger o patrimônio histórico, público, cultural. Eu tenho uma área de mata no meu bairro e uma construtora quer derrubar essa área para construir um prédio ali. Eu vou, junto com a comunidade, fazer uma ação popular para solicitar ao poder público que embargue essa obra e não tire essa mata, não destrua aquele coreto da praça, não derrube um prédio que pode ser tombado pelo patrimônio histórico, ou seja, é uma figura cultural, social, local, a ideia da ação popular, tranquilo? Então, olha só, no texto de lei, o que fala? O que é o habeas corpus? Sempre, nós já até lemos lá atrás, sempre que alguém se sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder por parte de quem? Do Estado. Quem é que encarcera as pessoas? É o Estado. E se essa prisão for ilegal ou for à base do abuso de poder, o advogado automaticamente vai lá e entra com o habeas corpus para liberar esse cara. Eu tenho duas figuras. O habeas corpus corretivo, para aquele caso que já foi preso, e o habeas corpus preventivo. Ó, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, a mera ameaça da restrição de liberdade, já cabe o habeas corpus preventivo. Olha que legal! Então, eu já posso prevenir o meu impedimento de liberdade, sim, se eu já estiver ameaçado de sofrer essa restrição da minha liberdade. Até falo aqui, ó, o habeas corpus será utilizado sempre que alguém sofreu ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação em seu direito de ir e vir previsto no artigo 5º, inciso 15 da nossa Constituição. E eu até falei aqui no próximo slide, aí, ó, eu tenho um habeas corpus liberatório e eu tenho o habeas corpus preventivo. O habeas corpus liberatório, que é o mais comum, é quando já ocorreu a pessoa detida. Olha só, ocorre quando a pessoa já teve o seu direito de locomoção privada, que é expedido o alvará de soltura, beleza? Uma pessoa, por exemplo,
presa em flagrante delito, o advogado quer tentar quebrar o flagrante e liberar essa pessoa para ela responder em liberdade através do habeas corpus. E como que ocorre o habeas corpus preventivo? É aquele impetrado quando existe uma possível ameaça do direito de indivíduo de uma pessoa ser retirado. Olha só, quando uma pessoa terá um pedido de prisão preventiva expedido, em seu desfavor, por exemplo, o advogado dela vai lá e já entra com o habeas corpus preventivo. Caso esse mandato de prisão saia, o habeas corpus dele já está feito, o advogado já falou, opa, peraí, eu já pedi aqui, o juiz já deferiu, então deixa meu cliente solto que ele vai responder em liberdade. Essa é a ideia do habeas corpus preventivo, beleza? Bom, mandado de segurança é aquele que, para proteger direito líquido e certo, e que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Estado. Estado comete esse abuso de poder e é contra o Estado que a pessoa impetra o mandado de segurança. Não é mandato. Mandato é de cargo eletivo, beleza? Vereador, prefeito, presidente, enfim. O mandado é o remédio constitucional. Não esqueçam disso, beleza? Então, olha só. Eu dei o exemplo para vocês do rapazinho que usa o óculos, teve a limitação dele de acesso ao concurso, e ele vai, através de um mandado de segurança que ele interpõe no Tribunal de Justiça, o juiz pega, aprecia e fala assim, peraí, o Estado está agindo mesmo com abuso de poder. Peraí que eu vou tirar esse negócio aqui, vou dar esse cara uma liminar, e depois ele prova que ele pode. Essa liminar torna suspenso, é um efeito suspensivo da decisão do Estado, e aí essa pessoa tem o direito dela restabelecido, pelo menos de acessar o curso de formação. E eu estou dando um exemplo da Polícia Militar, que é o mais comum, vocês vão ver isso muito lá no curso de formação. E aí, logo depois, quando começa a continuar a causa da pessoa, vai ter a decisão final dessa situação. Tranquilo, meus amigos? Então, olha só. Garantias fundamentais. Aqui está o mandado de segurança. Agora vamos falar do mandado de segurança. Ainda é sobre o mandado, perdão. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado, pois isso aqui é legal, hein? Partido político com representação no Congresso Nacional ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Isso aqui pode acontecer, cair em questão de prova, para poder tentar confundir os senhores com essas datas. Então, para que uma ação, um mandato de segurança através de um coletivo seja impetrado com validade, se for político, o partido tem que ter uma representação no Congresso Nacional, ele tem que ter parlamentar eleito lá. E se for por organização sindical, entidade de classe, essa organização tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano. Se cair no texto assim, é correto afirmar que é há mais de um ano? Não, o texto fala pelo menos. Pode ser com 9 meses? Não, pelo menos um ano. Então, lembra disso. Para que um sindicato ou uma entidade de classe impetre um mandato de segurança coletivo, essa entidade de classe ela tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano, e se for por partido político, ele tem que ter representação no Congresso Nacional, beleza? Mandado de injunção, o que eu disse para os senhores que eu entendo como o remédio dos remédios. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, acelero aqui, liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à soberania cidadã. Vamos ler de novo. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora. Aqui, ó. Então, se eu não tiver uma norma que regulamente o meu acesso ao direito e não for amparado por habeas corpus, habeas data, mandado de segurança ou até uma ação popular, eu venho com mandado de injunção. O que é isso? Eu obrigo o Poder Judiciário a olhar para o meu caso e usar uma equiparação, pegar uma norma que existe em outra esfera, adaptar e aplicar o meu caso até que haja uma norma regulamentadora que garanta esse meu direito. É o que eu falei para vocês do direito de greve. Eu falei lá atrás, até trouxe o exemplo. No artigo 37, é previsto o direito de greve e ele será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O servidor público civil tem direito de greve, mas eu não tenho uma lei específica que regulamenta como se dá essa greve. Mas não por isso esse servidor público civil vai ter o seu direito de greve retirado. Eu preciso buscar uma forma alternativa para garantir esse direito. E através de qual remédio constitucional que eu busco isso? Através do mandado de injunção. E existem outros casos, mas esse é o que torna mais clara a nossa visão do mandado de injunção. Tranquilo? Beleza. Habeas data. Olha aqui, ó, habeas data é legal, hein?
conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento da informação relativas à pessoa do impetrante. Eu não posso colocar habeas datas relativas a outra pessoa. Eu posso colocar o habeas data para ter conhecimento sobre as informações inerentes à minha pessoa, tranquilo? Se eu quiser saber da vida do outro, eu não consigo, né? É bom que corta os curiosos. Mas sobre a minha vida, sobre os meus movimentos, sobre as minhas demandas, eu posso impetrar o habeas data para poder ter acesso, caso esse acesso seja negado, tranquilo? Então, olha só, constantes de registro de bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público, por exemplo, SPC, Serasa, todos esses acessos que dizem inerentes à sua pessoa, pessoa do impetrante, você pode entrar com habeas data caso esse acesso seja negado. Olha aqui, ó, para retificação de dados quando não se preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial, administrativo. Então, dois casos. Eu tenho, por exemplo, eu vou lá na Casas Bahia e quero fazer um carnê. E aí esse meu carnê é negado e fala que eu estou com o nome sujo. Onde que eu estou com o nome sujo? No SPC ou no Serasa? Meu Deus, como é que eu vou saber disso? Eu vou lá no SPC, eu estou devendo. Ô, Serasa, eu estou devendo. Aí eles vão te dar um extrato das suas dívidas lá. Caso isso seja negado a você, inerente à sua pessoa, habeas data. Ou ainda, eu paguei a Casas Bahia e agora eu quero fazer um carnê na Riachuelo. Porra, eu gosto de carnê. Vou fazer um carnê na Riachuelo. Só que aí eu chego lá e a Riachuelo fala assim, ô bicho, sinto muito, seu nome está negativado aqui, você não vai conseguir fazer não. Ó, sinto muito, mas a gente não consegue ver. Eles falam assim, né? A gente não vai conseguir estar olhando para o senhor. Aí o português até sofreu. Nós não vamos conseguir estar olhando para o senhor onde é sua dívida. O senhor vai ter que estar procurando em alguns dos órgãos públicos disponíveis. E aí eu vou lá no Serasa e no SPC e falo assim, ô Serasa, SPC, eu paguei a dívida na Casa Bahia, eu quero retificar essas informações. E aí tem aquela dificuldade, os caras não querem aceitar, você vai em Petra ou mandar o habeas corpus, perdão, para retificar os seus dados. Ou seja, ele visa dar acesso e visa retificar dados desatualizados. Aqui a lei do habeas data é a lei 9.507 de 97, que fala sobre a complementação. Aqui, ó, há uma dívida, por exemplo, isso, depois você até dá uma olhadinha na lei 9.507, que você vai entender mais sobre habeas data. Há uma dívida em seu nome sob júdice, logo complementar a situação atual, ou seja, se eu tenho uma dívida que já foi paga e eu ainda estou sendo cobrado por essa dívida, eu posso ir lá e retificar esse dado através do habeas data. Então, ele serve para dar acesso e para retificar ou complementar algo inerente à pessoa do impetrante. Gente, diferente demais, né? Habeas corpus de habeas data. Não confundam isso, ok? Ainda sobre o habeas data, até só um complemento aqui, tá? Ainda sobre o habeas data, olha aqui, ele visa garantir acesso, retificação e complementação. Você vai achar isso na Lei 9.507 de 97, que fala especificamente sobre o habeas data. A legitimidade é uma ativa ação personalíssima, ou seja, somente o interessado pode impetrar. Ela é passiva para os bancos e bancos de dados públicos ou privados de natureza pública, como SPC ou Serasa. A publicidade dela necessita de advogado para impetrar, ela é grátis e é necessário que o acesso aos dados tenha sido negado para que eu consiga impetrar o habeas data. Legal? E, por último, a ação popular. Olha só, qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e ônus judiciais. Olha só, deixa eu te dar um exemplo desse salvo. Primeiro, a ação popular qualquer pessoa pode impetrar a ação popular no intuito de preservar, de anular um ato lesivo contra um patrimônio público, um coreto da praça, um prédio antigo na sua cidade, que porventura venha a ser derrubado ou por uma construtora, ou pelo próprio Estado para construir outra coisa, passar um viaduto, enfim, se for um manancial de água e queiram construir ali alguma coisa que vai prejudicar aquele manancial de água, pode ser feita uma ação popular, qualquer pessoa é parte legítima disso. Agora, se for comprovada a má-fé desse autor, a ele será imposta as custas judiciais e ainda não afasta os desdobramentos penais disso. Como assim, professor? Olha só. Imagina que no bairro X
eu tenha uma casa que lá antigamente essa casa era de um feitor de escravos, então ela é uma casa histórica, beleza? Uma casa colonial, tá aqui, ó, sei lá, é esse aqui. Só que com o passar dos anos, essa casa ficou deteriorada, ficou horrível, cresceu aqui a população, criou uma comunidade, uma favela aqui perto, e essa casa, ela é local de uso e consumo de droga. E o traficante desse local, que sabe que aqui é o dele, é o fast food dele, é o self-service da droga dele aqui. E aí, a prefeitura, sabendo disso, e que essa casa não tem jeito mais para poder fazer um museu, um memorial, sei lá, enfim, quer derrubar isso aqui e criar outra coisa aqui, colocar uma delegacia de polícia, uma companhia de polícia militar, enfim. Só que esse traficante, sabendo que ele vai perder o fast food dele aqui, o self-service da droga dele, o que ele faz? Ele pega um candango aqui da favela, um líder comunitário, enfim, e manda o cara propor uma ação popular para evitar que essa casa seja derrubada. Ele está preocupado com a história do local? Lógico que não. Ele está preocupado em perder o local de uso e consumo de droga que ele vende. Feito o movimento da ação popular, se restar dúvidas e levantar que isso aqui tem má-fé, e de fato tem, e se chegar na pessoa do autor, além de pagar as custas judiciais, ele vai sofrer o ônus penal dessa má-fé dele. É isso que a ação popular está falando. Porque, gente, o intuito da ação popular é bonito demais. Eu até costumo dizer que esse é um remédio constitucional da fraternidade. Lembra da terceira dimensão dos direitos humanos? O fraterno, a proteção do direito intelectual, a proteção do patrimônio histórico-cultural, do meio ambiente. Essa é a visão da fraternidade lá na terceira dimensão dos direitos humanos. Então, eu costumo dizer que aqui na ação popular, eu aplico com bastante ênfase essa figura da fraternidade. Só que, se essa fraternidade for usada de má-fé, com o intuito de deturpar esse contexto, aí eu venho, pau na muleira. Eu não permito que isso aconteça e ainda vou em cima do autor para puni-lo e impor a ele os ônus inerentes a essa sua ação ruim. É uma ação gratuita e, inclusive, poderá ser impetrada por menores entre 16 e 17 anos. Estudante que não quer que a escola seja derrubada, que não quer que uma praça que é bem utilizada pela comunidade local seja desativada, enfim, pode ser. É uma boa visão, mas se tiver uma ideia ruim, um contexto de má-fé por trás, os ônus também serão levantados. Eu gosto desse quadro aqui, e ele vai ficar disponível para vocês, porque ele ajuda os senhores a enxergar como e as formas de utilização dos remédios constitucionais. Então, olha só, habeas corpus, habeas data e mandado e ação popular são gratuitos. Ó, habeas corpus gratuito, habeas datas gratuito e a ação popular gratuito. Por isso que eu falo aqui, ó, se for comprovada a má-fé, ele tem que pagar. Se não for comprovada a má-fé, é gratuito, beleza? O que não é gratuito? O mandado de segurança e o mandado de injunção. Esses aqui têm custas processuais para eles, ok? O habeas corpus precisa de advogado? Não. O restante, todos precisam de advogado. O único que não precisa de um advogado é o habeas corpus. Qualquer pessoa pode colocar. O restante, todos precisam da figura de um advogado, beleza? Então, eu tenho um quadrinho aqui, ó, que te ajuda. Olha só. O que é pago? Mandado de segurança, mandado de injunção. O que é gratuito? O habeas corpus, a ação popular e o habeas data, a ação popular e o habeas corpus. Esse aqui, lembrando que é gratuito, se não ficar comprovada a má-fé. Se tiver má-fé envolvida, tem que ser pago. E o que precisa de advogados? Todos, à exceção do habeas corpus. Fica mais fácil para você gravar, beleza? Então, estou tentando lembrar um bizu mnemônico que eu sabia aqui, para poder te ajudar a lembrar quais são os gratuitos e quais não são. Ah, tá, aqui, ó. Homens honestos são baratos, são gratuitos. Mulheres más são caras, são pagas. O que é isso, sargento? Habeas corpus, habeas data, gratuito. Mandado de segurança, mandado de injunção, caro, pago. Lembrou? Não esquece. Homens honestos são gratuitos. Mulheres más são caras, são pagas, beleza? Para você não esquecer, habeas corpus e habeas data de graça, mandado de segurança, mandado de injunção, pago. Quem precisa de advogados? Todos, menos o habeas corpus. Legal? Então, você vai lembrar disso, memoriza esse quadrinho aqui,
para você conseguir fazer uma boa prova. O restante do nosso artigo 5º. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, ou seja, toda vez que você for entrar com recurso, uma ação na justiça, seu advogado ele vai colocar para você um termo de hipossuficiência. Você vai assinar ali falando que você não tem condições financeiras de arcar com os custos processuais e o Estado vai tornar gratuita essas ações para você, legal? O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado pela sentença. É importante, hein? Isso aqui, eu já vi casos disso. 2 irmãos foram condenados de maneira... Eles trabalhavam como palhaço aqui em Minas Gerais. Eles foram condenados de maneira arbitrária e errônea pelo crime de estupro. Passaram o que tiveram que passar na prisão. Claro que o ressarcimento financeiro não vai ressarcir a moral dos caras, mas o Estado teve que pagar uma indenização alta para eles por esse erro judicial. E o tempo após o tempo da pena também deve ser ressarcido, porque entende-se que esse preso, extrapolado o tempo da pena, ele entrou em prejuízo, ele não vai ter vida produtiva, ele não vai ser ressocializado. Isso a gente fala muito lá nas leis de execução penal, lá para a matéria da Polícia Penal, mas aqui na nossa Constituição traz isso também. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro de nascimento e o registro de casamento, de óbito. O que eu falo aqui, ó? Para nascer e para morrer é de graça, beleza? Então, sua certidão de nascimento, primeira via, e a certidão de óbito, primeira via, são gratuitas, ok? Não tem custos. Segunda via já é por suas expensas, legal? São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. A gente vai ver aqui no artigo 37 a eficiência, o princípio da eficiência. E é isso aqui que o inciso está falando. Nós temos que, enquanto Estado, ser céleres, eficientes, dentro daquela ideia do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tranquilo? Bora fazer questão? Para a gente poder sedimentar isso aí, tudo que nós vimos nessas 2 aulas um pouco mais complexas, mas que vão nos ajudar a marcar o X no lugar certo. Olha só, Bruna Citorix requereu à Secretaria de Segurança o acesso à sua ficha cadastral, caso existente, com todos os dados constantes. Não houve qualquer resposta por parte do referido órgão. Nos termos do Sistema do Controle Judicial das Atividades Administrativas, o acesso pretendido por Bruna deve ser buscado mediante o quê, meus amigos? Ela quis requerer uma ficha com os dados cadastrais inerentes à pessoa dela, ela era impetrante, beleza? Então, foi negado, não teve resposta por parte do órgão sobre isso. Qual remédio constitucional é cabível ao caso? Mandado de instrução? Ação popular? Tutela cautelar ou habeas data? Ó, essa é óbvia, né? Habeas data. Tranquilo? Dúvidas? Pessoa do impetrante era a Bruna. Ela foi negado o acesso dela à ficha cadastral. Ela requereu através do habeas data e vai ter acesso à sua ficha. Beleza? Próxima questão. O artigo 5º da Constituição Federal de 88 afirma que todos são iguais perante a lei, caput, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse tema, é correto afirmar que, letra A criação de associação e, na forma da lei, de cooperativas depende da autorização sendo necessária interferência estatal para regulamentar o seu funcionamento. Eu quero saber o que é correto, tá? Vamos lá. Letra B. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a manter associado. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, incluída a de caráter paramilitar. Ó. É assegurado a todos o acesso à informação, não sendo resguardado o sigilo da fonte, mesmo quando necessário para o exercício profissional. Qual que é a nossa resposta correta aqui? 3, 2, 1. Letra B. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado de acordo com o artigo 5º, inciso 20 da nossa Constituição. Meus amigos, esses slides vão ficar disponíveis para os senhores. Tem inúmeras questões aqui. Vocês que adquiriram o curso completo também têm acesso à nossa apostila de exercícios. Então, façam, refaçam, estudem, mandem suas dúvidas e vamos romper rumo ao X no lugar certo. Nossa próxima aula a gente já entra dos direitos de nacionalidade e nosso lema é: vamos juntos até o fim, para que no dia da prova você marque seu X no lugar certo. Até a próxima aula, forte abraço, tamo junto!